para testar seus conceitos mais específicos também para Max Weber, um dos doutores da sociologia? Não sei. Então vem com a gente que vamos explicar tudo isso de uma maneira tão fácil que até você vai querer sair explicando por aí. Vem com a gente! O que é uma instituição social? Instituições sociais são corpos sociais formados para promover a integração dos membros de uma sociedade. Algumas instituições sociais, como o Estado e a Igreja, unem os indivíduos de acordo com aspectos com os quais os membros de tais instituições comungam, como religião e nacionalidade. Em outros casos, como a escola e o trabalho, as instituições sociais são meios de adequar o indivíduo a um modo de comportamento esperado pela sociedade. Alguns exemplos são instituições espontâneas. Surgem espontaneamente a partir das relações estabelecidas entre os agentes sociais. Por exemplo, a família. Instituições criadas. O nome já indica que foram criadas para regular e organizar a sociedade, e não surgiram espontaneamente. São elas os bancos, as igrejas e etc. Além destas, existem outras formas de organizações sociais, que desempenham papéis importantes, como organizações não governamentais, as ONGs, associações privadas sem fins lucrativos, que realizam ações de interesse público, organizações da sociedade civil de interesse público, conhecida como OCIPs, que são um tipo de associação privada que recebe subvenção do Estado para prestar serviços de relevante interesse público, como na área da saúde. Agora que vocês já entendem o conceito de instituição social, vamos conhecer uma das principais, o Estado. Agora vocês vão saber o conceito e a origem dele. O Estado é uma entidade político-jurídica que exerce autoridade sobre um povo dentro de um território, organizando a sociedade por meio do governo, das leis e dos três poderes. O executivo, que administra e governa, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga e resolve conflitos. Ele também garante a ordem e a segurança, sendo o único que pode aplicar força de forma legítima. Sua origem vem das primeiras sociedades agrícolas, que começaram a produzir excedentes e precisaram de grupos organizados para administrar e proteger esses recursos. Com o tempo, essas estruturas cresceram, transformando-se em impérios e monarquias complexas, até chegarem ao Estado moderno, caracterizado pela centralização do poder, pela criação de exércitos permanentes, sistemas de impostos e instituições responsáveis por organizar a vida coletiva. Hoje, o Estado desempenha funções essenciais como promover a educação, a saúde, a infraestrutura e o bem-estar social, buscando garantir direitos e equilibrar interesses individuais e coletivos. Ao mesmo tempo, sua atuação é constantemente debatida. Muitas vezes ele é cobrado por falhas, lentidões ou excessos em sua eficiência. Limites e responsabilidades são temas de discussão em todas as sociedades. Assim, o Estado não é apenas uma estrutura política, ele é um reflexo da própria humanidade que evolui, se adapta e precisa ser sempre questionado para que continue servindo ao povo de forma justa e equilibrada. Agora que vocês já estão entendendo a origem e o conceito de Estado, vamos para os tipos dele. Entre os tipos de estados, nós temos Estado absolutista, onde o poder está concentrado nas mãos do rei, onde não há necessidade de uma constituição ou parlamento que o proíba. Exemplo, reinado de Luís, 1643 a 1715. Estado liberal. Nasce após a Revolução Francesa, se opondo ao absolutismo e priorizando a liberdade individual, limitando o poder do rei na vida das pessoas. Exemplo, Inglaterra após a Revolução Gloriosa. Estado social. Também conhecido como Estado de Bem-Estar Social, surgiu na Alemanha na década de 1880. Este Estado vai garantir para a população o bem-estar social, garantindo serviços como saúde, educação, assistência social e providências, e intervindo na economia. Exemplo, Noruega. Estado Federal. Surgiu em 1787 nos Estados Unidos. O poder nesse estado é dividido entre governo central e unidades federativas. Exemplo, Estados Unidos. Estado unitário. O poder é concentrado no governo, onde regiões ou municípios não possuem autonomia política. Elas existem para fins administrativos, como por exemplo, Reino Unido. Estado confederado. São membros da confederação que se unem para fins específicos, como por exemplo, para o comércio, tendo poder limitado, dependendo
vindo dos acordos dos estados que fazem parte da Confederação. Exemplo, América entre 1861 e 1865. Estado autoritário. O poder é concentrado no governo, onde controla a sociedade, tendo restrições de liberdades civis e políticas são limitadas. Exemplo, a Síria. Estado democrático. O poder vem do povo, onde a população elege um político para representá-los. Baseia-se na separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, garantindo direitos como liberdade e igualdade, como, por exemplo, o Brasil. Estado socialista. Controla os meios de produção e distribuição para a população de forma igualitária. Exemplo, a Coreia do Norte. Como é o Estado no Brasil? Como é o Estado no Brasil? O Brasil é um Estado federal, responsável por criar leis, garantir direitos e prestar serviços públicos, baseando-se na Constituição de 1988. É composta por entes autônomos, como União, que é o governo federal, 26 estados, Distrito Federal e municípios, cada um com suas competências próprias, previsto no artigo 18 da Constituição Federal, sendo também um Estado democrático dividido em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde a população tem o direito de eleger os seus representantes políticos como presidente, deputados, vereadores e governadores, com tempo limitado no poder, podendo ser reeleito após esse tempo pela população. Agora que você já entendeu como é o Estado no Brasil, vamos falar agora sobre o Estado como uma instituição social. O Estado é considerado uma instituição social porque faz parte da estrutura que organiza a vida em sociedade. Ele existe para orientar comportamentos, manter a ordem e garantir que a convivência entre as pessoas aconteça de forma equilibrada. O Estado se forma a partir de três elementos básicos: população, território e governo, e, a partir deles, ele passa a criar normas e regras que todos devem seguir. É justamente essa capacidade de regular a vida social que o define como uma instituição. Ele estabelece aquilo que pode, aquilo que não pode e as consequências para quem descumprir. Ele também possui o poder legítimo de coerção, ou seja, a autoridade de aplicar punições, usar a força ou intervir quando necessário. Esse poder não existe para oprimir, mas sim para garantir que as normas sejam respeitadas e que a sociedade não mergulhe no conflito e no caos. Como instituição social, o Estado ainda oferece serviços essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura, que permite que a população viva com qualidade e organização. Além disso, ele coordena aspectos da economia, arrecada impostos e cria políticas públicas que influenciam diretamente o cotidiano das pessoas. Outra característica que reforça seu papel institucional é sua capacidade de construir valores e identidade coletiva por meio de símbolos nacionais, tradições e do sentimento de pertencimento ao mesmo território. Assim, o Estado é uma instituição social porque organiza, regula e estrutura a vida coletiva, garantindo ordem, proteção, direitos e condições para que a sociedade funcione. Entendendo tudo isso, vamos falar agora a diferença de Estado para governo. Muita gente ainda confunde Estado e governo, e essa dúvida é bem comum, mas completamente equivocada. Apesar de estarem ligados, eles representam coisas diferentes dentro da organização política de um país. O Estado é uma estrutura permanente que continua existindo independente de quem está no poder. Ele é a organização política e administrativa que sustenta a nação ao longo do tempo. Para existir, o Estado precisa de três elementos básicos. Um território, que é o espaço físico onde exerce autoridade. Uma população, que corresponde às pessoas que vivem nesse espaço. E soberania, que é o poder de criar, aplicar e garantir suas próprias leis. O Estado reúne instituições como o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, as Forças Armadas e diversos órgãos administrativos que mantêm o país funcionando. Ele atravessa gerações, crises e mudanças políticas, permanecendo firme enquanto governos vão e vêm. O governo, por outro lado, é temporário. Ele é formado pelas pessoas que assumem a responsabilidade de administrar o Estado por um período. É o governo que coloca políticas públicas em prática, cria programas, administra recursos, toma decisões e conduz o país no cotidiano. Se o Estado é como uma grande casa, o governo é o morador que ocupa essa casa por um tempo determinado. O Estado é aquilo que existe de forma constante.
O governo é quem está no comando naquele momento. Existem diferentes formas de governo, como a república parlamentarista, a república presidencialista, monarquia constitucional, ditadura e teocracia. E cada uma define um jeito específico de organizar o exercício do poder, variando conforme quem governa, como governa e de onde vem a legitimidade para governar. Agora que você já entendeu tudo sobre o Estado, conceito, origem, tipos, etc., vamos entender como é o Estado para Max Weber. Quem foi Max Weber? Max Weber foi um sociólogo alemão, economista político e filósofo considerado um dos fundadores da sociologia. Ele defendia que a sociologia deveria ter um método científico próprio, a sociologia compreensiva, focada em entender a ação social, o sentido das ações dos indivíduos e as lógicas casuais por trás dos fenômenos sociais. Entre suas principais contribuições estão a teoria sobre a relação entre ética protestante e capitalismo, a análise da burocracia e o conceito de tipos ideais. Max Weber tinha seus principais ideais e defendia coisas como a sociologia compreensiva, a burocracia e a diferença entre poder e dominação. Agora, o que é Estado para Max Weber? Para Weber, o Estado é, basicamente, a única instituição que pode usar a força, como polícia ou exército, e fazer isso de forma legal e legítima, com o intuito de manter a ordem, o que pressupõe um processo de legitimação e dominação. Ele só funciona porque a população acredita em sua autoridade. Esse poder é exercido dentro de um território específico e, no mundo moderno, se apoia em leis, regras e uma grande estrutura burocrática que organiza tudo. Os funcionários do Estado apenas administram essa máquina. O poder e os meios de controlá-la pertencem ao próprio Estado, não as pessoas que trabalham nele. O Estado moderno é caracterizado por uma administração racional, legal e burocrática, resultado do desenvolvimento da sociedade capitalista, que exige uma gestão eficiente e impessoal. Agora que você já sabe tudo sobre o assunto, eu quero ver você sair explicando por aí, hein? Se não...